Hoje nós encerramos essa série de mensagens, Revoluções para o Presente. Por que esse nome? Você, nos últimos dias de dezembro, você foi lembrado por alguém a respeito de resoluções para o ano que estava para se iniciar, e aí você projeta: esse ano eu vou fazer academia, esse ano eu vou comer coisas mais saudáveis, esse ano menos internet, esse ano eu vou trabalhar no horário que tem que trabalhar, não vou levar trabalho para casa, vou brincar mais com os meus filhos, com os meus netos, vou dar mais atenção para minha esposa, para o meu esposo. São resoluções e tudo bem. Mas nós temos conversado ao longo das últimas semanas sobre revoluções. Revoluções não para daqui a um mês, não para daqui a uma semana, mas revoluções que mudam a nossa vida, que revolucionam de fato a nossa existência hoje, agora. Porque a vida acontece hoje e agora. E nós temos olhado como introdução um texto, e eu queria lembrar vocês aqui, você que já acompanhou toda a série, já sabe do que eu vou dizer. Em Gênesis, capítulo 1 e 2, a sabedoria bíblica conta para a gente a respeito de um momento onde os seres humanos, onde toda a criação, a natureza, os animais, tudo está muito bem, muito bem. Aqui há ordem. Por quê? Porque não há pecado ainda. O pecado vem só em Gênesis 3. O caos, a destruição. E a maneira que o narrador do texto ali de Gênesis encontra para dizer que homem e mulher viviam bem, sem problemas, é isso aqui, ó. O homem e sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha, não tinham do que se envergonhar. Por quê? Porque estava tudo bem, eles estavam em paz um com o outro. E o texto continua, isso aqui é uma realidade que é mudada por um novo fato. Que fato? O texto continua no capítulo 3, a partir do verso 1, o narrador diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Presta atenção nessa expressão aqui que está em negrito. Essa expressão, ela fala para a gente de uma expectativa de futuro que é lançada pela serpente no coração e na mente de Adão e de Eva, que estão tendo esse diálogo com a serpente. Eles até esse momento aqui vivem com a realidade do presente, com a providência divina a respeito de tudo que eles precisavam, seja necessidade física, emocional, financeira, espiritual, qualquer tipo de necessidade estava suprida perfeitamente pelo Criador, até que a serpente colocou uma dúvida na mente do ser humano. No dia em que lançou uma expectativa de futuro no coração e na mente desse casal. E eu começo a pensar, e foi mais ou menos nessa direção que nós conversamos ao longo das últimas semanas, de que essa expectativa de futuro, ela nos aprisiona, ela nos escraviza, e ela condiciona a nossa vida a um futuro incerto, aliás, a um evento futuro e incerto. Enquanto que a Bíblia, a sabedoria bíblica me convida e convida você a saborear, a desfrutar da vida, não amanhã,
Não na parte da tarde, aqui, ó, depois do meio-dia, você vai almoçar lá não sei aonde, com não sei quem, mas esse momento que está ali na frente ainda não existe. O que existe é o agora. É interessante porque Jesus, muito tempo depois desse texto ser escrito, ele diz algo que está relatado pelo evangelista Lucas, no capítulo 12, verso 20 e 21, quando Jesus está falando a respeito de um rico insensato, de um rico meio sem noção. Olha o que ele diz: louco, você morrerá esta noite, e então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. A Bíblia fala para a gente, lá no comecinho, em Gênesis 1 e 2, de que Deus dava tudo o que Adão e Eva precisavam. Até que em algum momento a serpente coloca a expectativa de futuro na mente deles. Jesus está aqui sendo muito duro com pessoas insensatas que pensam simplesmente em acumular para quando? Para não sei quando, para um evento futuro e incerto. E deixam de viver plenamente o presente. E uma das primeiras coisas, presta atenção nisso, uma das primeiras coisas que uma vida escravizada por uma expectativa de futuro nos furta é a paz. É a paz. A paz é como se fosse um cristal, um diamante preciosíssimo, que está dentro de mim, dentro de você. Mas quando nós olhamos para o futuro, porque queremos viver em paz, então queremos um futuro de paz, eu quero ter paz com a minha família, eu quero poder aposentar em paz, viver em paz, eu quero poder ter uma vida financeira em ordem, estruturada, não dever nada para ninguém, para enfim viver em paz. Mas essa escravidão a respeito de um evento futuro incerto, nos tira exatamente a paz. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã. Sobre uma incomparável paz. Não amanhã, não depois do almoço, não daqui uma semana, não em julho, em novembro ou em dezembro, hoje e agora. Uma incomparável paz que somente o Espírito Santo de Deus pode gerar, pode fazer nascer e desenvolver dentro do meu e do seu coração. Para isso, eu queria convidar você para olhar comigo para a carta de Paulo aos Filipenses. Quando Paulo entra num assunto que é extremamente interessante dentro disso que nós estamos conversando hoje. No capítulo 4, no verso 7, Paulo diz: então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Presta atenção nisso, gente. Essa expressão que está em negrito é a paz de Deus, não é a paz do mundo. O mundo também oferece uma paz, ok? Oferece. Você está indo bem profissionalmente, está tendo um reconhecimento financeiro bacana na sua área profissional, você está no azul lá na sua conta bancária, seus filhos estão bem, seu casamento vai bem, está todo mundo com saúde, você desfruta de uma certa paz, sim, mas ela é circunstancial. Perceba, Paulo está falando aqui para a gente de uma paz que eu e você podemos experimentar, que não é qualquer paz. Tem uma característica aqui, é a paz de Deus. É uma paz especial, é uma paz diferente, é uma paz que excede todo entendimento e que guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Quando a Bíblia fala a respeito de paz, especialmente no Antigo Testamento, existe uma palavra que é muito comum hoje no mundo evangelical e gospel, que é essa expressãozinha aqui, que é shalom. A palavra shalom significa paz, mas não é qualquer paz. É a paz que Deus gera. É exatamente o que Paulo está falando, a paz de Deus. A paz de Deus para o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, se chamava shalom. Não é qualquer paz. Existia uma outra expressão para outros tipos de paz.
nós estamos em guerra com a nação vizinha. Essa guerra cessou, então temos paz. É outra expressão, não é shalom. Shalom é a paz que Deus gera aqui no meu coração e na minha mente, no seu coração e na sua mente, independentemente das circunstâncias. Essa paz que nós podemos desfrutar hoje e agora, ela não tem a ver com dinheiro, ela não tem a ver com você morar em um lugar seguro, essa paz não tem a ver com saúde, não tem a ver com as coisas estarem bem na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, muitas vezes nós temos uma visão equivocada a respeito do que é caminhar com Jesus. E isso, por vezes, é culpa nossa, por nossa imaturidade, mas muito disso também é culpa de líderes que nos ensinaram a respeito do que a Bíblia não nos ensina. E falaram para a gente que Deus está aqui para fazer coisas para nós, a nosso favor, que Deus nunca disse que faria. E então, quando as coisas começam a ficar um pouquinho bagunçadas na nossa história, nós pensamos assim, poxa, mas eu não posso viver esse contexto, porque eu sou discípulo de Jesus, então eu não posso viver esse contexto difícil, de enfermidade na minha casa, de escassez financeira, de escassez emocional, espiritual. Eu não posso viver esse contexto, eu sou filho de Deus. Mas é interessante que Paulo está falando aqui de uma paz de Deus que não tem nada a ver com as circunstâncias. Presta atenção nisso. Essa paz que nós podemos experimentar, ela tem uma característica primeira. Ela excede todo entendimento. É uma paz que não tem a ver com a razão ou circunstâncias. Essa paz é até difícil de nós entendermos aqui, é até difícil de você mensurar com as suas palavras, com a sua razão, mas é essa a ideia. Se você conseguir mensurar essa paz com a sua razão, então não é a paz de Deus. A paz de Deus é a paz que nós não conseguimos compreender. As coisas não estão bem em casa, as coisas estão difíceis em nossos relacionamentos interpessoais, no ambiente de trabalho as coisas estão indo de mal a pior, mas aqui dentro há uma paz. Aqui dentro há uma inexplicável paz. Uma segunda característica dessa paz, segundo Paulo, é que essa paz nos protegerá. A palavra aqui para guardará é a mesma expressão para proteger no grego. A ideia é que essa paz de Deus, ela não apenas excede todo entendimento, mas ela também nos protege, nos guarda. Protege a nossa mente, o nosso coração em Jesus. Em Jesus. Agora, isso aqui, gente, que nós estamos conversando, isso aqui é o resultado. Isso aqui é o resultado, é o que nós queremos, não é verdade? Quem aqui não quer ter paz? Quem aqui ousa levantar a mão nesse momento e dizer, olha, legal, mas eu gosto mesmo é de guerra, eu gosto é de treta, confusão. Eu não quero paz, Carlos. Eu vou a léguas e léguas distantes da paz. Eu não quero paz. Ninguém ia falar isso. A não ser que você esteja brincando. Porque você quer ter paz. Você quer, à noite, quando você coloca seus filhos para dormir, se você está mais ou menos na fase que eu estou, aí você põe seu filho para dormir, aí você vai lá, faz as suas coisas, higiene pessoal, aí antes de você deitar, você volta lá no quarto, dá aquela sondadinha, para ver se está tudo bem, para ver se eles estão em paz. Esse desejo, isso está aqui dentro, isso é nosso. Esse é um contexto que eu vivo. Você, no seu contexto, tem também as suas manias, os seus olhares para verificar se está tudo em paz. É o que nós queremos, esse é o resultado que nós desejamos. Isso aqui está disponível para mim e para você hoje e agora. Só que Paulo fala isso aqui no verso 7, mas antes ele nos dá algumas dicas de como chegar aqui. Eu quero voltar com você agora para o verso 2. Olha o que Paulo diz. Existe um percurso para que nós cheguemos até aqui neste lugar. Como é que a gente sabe disso? Porque tem essa expressãozinha aqui, ó, circulada aqui em cima. Então vocês experimentarão. Para Paulo, essa paz de Deus é uma consequência de algo. Então
se vocês viverem neste caminho, viverem suas vidas nesse ritmo, então vocês experimentarão a paz de Deus. Mas o que Paulo disse antes? Primeira coisa que ele disse, que nós podemos fazer, como discípulos e discípulas de Jesus: protejam o ambiente comunitário. Protejam o ambiente comunitário. Olha o que Paulo diz nos versos 2 e 3. Agora, suplico a Evódia e a Sintique, eram duas mulheres, nomes bons para vocês colocarem nas suas filhas. Tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. Parece que elas tinham tido um atrito. Essas duas mulheres tinham tido um probleminha lá, uma desinteligência. E peço a você, meu fiel colaborador, e aqui a gente não sabe quem é esse fiel colaborador, Paulo não deixa claro quem é essa pessoa, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas e também com Clemente, com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Paulo está dizendo aqui para essa pessoa, para esse seu fiel colaborador, que ajude a expressão. Existem 5 imperativos aqui, do verso 2 ao verso 6, nesse capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. E os imperativos, no grego, eles dizem muita coisa. Eles são exatamente o que o escritor, o que o narrador quer que nós entendamos, que são as ordens, são as coisas que nós precisamos praticar de fato. E ele está dizendo aqui, o primeiro imperativo é: protejam, é aquela palavrinha ali, ajude. Ajude essas duas mulheres. Mas o que Paulo tem em mente? Não é simplesmente proteger Evódia e Sintique. Esse não é o ponto. Proteger Maria e a Joaquina. Não. A questão não é proteger simplesmente as duas. O que Paulo tem em mente é: protejam o ambiente comunitário. Protejam esse ambiente. Protejam esse ambiente comunitário. Vivam, valorizem o ambiente comunitário. Gente, estarmos aqui hoje é muito especial. Você ter vindo da sua casa e dito não para uma comodidade de acordar um pouquinho mais tarde, de ficar esperando chegar a hora do almoço, fazendo nada em casa no domingo, domingando. Você ter vindo para cá hoje, isso tem muito valor. Muito valor, muito valor. E à luz da sabedoria bíblica, isso é uma ordem de Deus para mim e para você, de que protejamos, de que valorizemos muito este ambiente comunitário. Isso aqui, estarmos aqui, não significa que somos melhores do que ninguém, obviamente. Não significa que quem não veio está em débito, está, poxa, olha que vacilo, não apareceu no culto hoje. Não. Mas estarmos aqui revela que estamos sendo alinhados pela vontade de Deus, e mais, de que valorizamos esse ambiente, de que uma espiritualidade individualizada não faz sentido. E é isso que Paulo está ensinando aqui aos filipenses. Protejam o ambiente comunitário. E eu quero desafiar você nessa manhã. Proteja esse ambiente aqui. Como é que você pode proteger? Lembrando das pessoas que não vieram. Você pode proteger olhando para o lado e percebendo quem está ao seu lado, sabendo o nome de mais ou menos algumas pessoas aí, de umas 5, 6 pessoas, pelo menos, que circulam aqui no ático, para que você possa sentir a falta dessa pessoa, para que você possa ser contatado por essa pessoa e contatar essa pessoa, para que você possa nos proteger, para que nós possamos nos proteger mutuamente, como Paulo ordena aqui para o seu fiel colaborador, para que ele ajudasse essas duas mulheres que estavam num processo de reconciliação. Essa é uma comunidade cristã como qualquer outra, e daqui a pouquinho teremos confusões aqui dentro, é normal. A Evódia vai brigar com a Sintique, e vai rolar uma tretinha, e vai acontecer, e nesse momento o que a gente faz? A gente sai fora? Bom, vamos procurar uma outra comunidade, porque aqui já deu. Não, parece que não é isso que Paulo fala para o seu auxiliar ali, para o seu fiel colaborador. Ó, abandona essa igreja. Sai daí, porque essas duas, meu Deus, não há quem possa. Não. Ele diz para ele: ajude essas duas mulheres. Cuide desse ambiente comunitário. Uma segunda coisa que a gente aprende aqui nesse percurso para que tenhamos a paz de Deus: alegrem-se no Senhor. No versículo 4, Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor.
Repito, alegrem-se. É uma segunda ordem que Paulo dá aqui nessa carta e nos lembra nessa manhã de que a nossa alegria, ela pode existir fundamentada em ambientes diferentes. Qual é a sua alegria? A minha alegria é que eu sou um profissional ou uma profissional extremamente, sou valorizado na área onde eu estou, onde eu atuo. As pessoas me elogiam, eu tenho pessoas que reconhecem o quanto eu sou um bom profissional, um empresário destacado na área da minha empresa. Ou a minha família, puxa, minha alegria é chegar em casa e encontrar minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus netos. Ok, essa deve ser uma alegria de fato, é justo que seja. Mas Paulo está nos lembrando de que a nossa alegria mais profunda, mais robusta, tem de estar fundamentada no Senhor. Por quê? Porque em Jesus Deus entrou na história. Deus entrou na história para nos desconectar da tristeza permanente e contínua da qual nós éramos reféns, escravos. Hoje nós somos livres. Então a nossa maior alegria tem de estar no Senhor Jesus, porque Ele nos libertou da morte para a vida. Essa paz de Deus somente é possível porque Jesus morreu e ressuscitou. Se isso é verdade, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Mas Paulo continua, ele dá uma terceira ordem: que todos vejam sua gentileza e amabilidade. Olha só, Filipenses 4:5, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Amáveis, e aqui, gente, a palavra aqui não é fazer com amor, é fazer com amabilidade. É você ser gentil, é você ser amável, é você fazer o que faz de uma forma que as pessoas olhem para você e não enxerguem simplesmente um gesto religioso da sua parte ou da minha parte, mas enxerguem gentileza. Gentileza. Existe uma fala que está aí nos para-choques dos caminhões, está nas ruas, em plaquinhas, em camisetas e em postagens nas redes sociais, que é gentileza gera gentileza. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, nós não queremos ser religiosos, mas nós somos também parte da religião, obviamente. E quando nós somos religiosos, existe algo automático que vai nos levando para um ambiente de dureza. Eu faço isso aqui, eu estou fazendo certo, eu estou aqui na equipe de montagem, ou sei lá, eu estou com o pessoal ali ajudando as crianças no Kids, ou estou aqui na integração, e eu faço o que eu faço com zelo. Pise em quem precisar pisar. Eu sou zeloso nas coisas que eu faço. Não. Paulo está dizendo, não, calma, não é isso. Não é fazer por fazer. Não é ser zeloso porque as coisas de Deus têm que ter ordem. Não é isso. Isso é bom também, ordem nas coisas de Deus é excelente, mas, não é, perceba, Paulo não está dizendo sejam ordeiros. Ele está dizendo que todos vejam que vocês são amáveis. E é interessante porque talvez você diga assim, não, Carlos, mas eu sou amável. Eu sou incrível, eu sou gentil, eu sou bonzinho, eu sou fantástico, mas não é você que diz. Paulo está dizendo que todos, que os outros vejam, que os outros concluam, que os outros percebam que vocês são amáveis. Uma quarta ordem que Paulo dá: não sejam ansiosos com nada. Isso é muito difícil. Nós somos uma geração ansiosa. Vivemos em um tempo onde a ansiedade faz parte da nossa vida. Mas Paulo está dizendo assim, o maior problema de vocês era que vocês estavam desconectados de Deus. Esse problema não existe mais. Jesus já resolveu na cruz. Ele morreu e ele ressuscitou. O Espírito Santo foi derramado e ele capacita vocês a viverem uma nova vida. Vocês não têm motivos mais para serem ansiosos. Todos os problemas de vocês já foram resolvidos. Não vivam preocupados com coisa alguma. Essa é uma outra ordem que Paulo dá. É a quarta ordem. E uma quinta ordem que Paulo diz para nós, para os filipenses, e essa carta nos alcança hoje: sejam conhecidas as suas orações. Olha só.
Em vez disso, em vez de serem ansiosos, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Gente, orem a Deus. Paulo está dizendo para nós: está tudo bem você ter problemas e não conseguir resolver. Está tudo bem você lidar com coisas que são maiores do que você, com as suas habilidades cognitivas, físicas, emocionais, e você simplesmente não saber o que fazer. Está tudo bem, você não precisa ser o MacGyver ou o Pablo Marçal e saber fazer tudo. Você não precisa. O que você precisa é, não sabendo fazer algo ou agir diante de determinada circunstância, você precisa orar a Deus, demonstrar sua dependência a Deus e pedir ajuda. Tudo isso aqui, gente, todo esse percurso, essas 5 ordens, esses 5 imperativos que Paulo dá aos Filipenses, nada mais é do que a descrição de Cristo. Essa é a descrição de Cristo. Jesus protegeu o ambiente comunitário. Jesus, Ele ajuda as pessoas que estão ali se relacionando e que não sabem como lidar com as diferenças. Quando Tiago e João, os 2 irmãos, quiseram que descesse fogo do céu para incendiar uma aldeia, porque essa aldeia não quis receber Jesus, Jesus geriu aquilo com muita sabedoria, protegendo o ambiente maior. Jesus é aquele que se alegra no Senhor. Jesus é aquele que desenvolve uma vida com circunstâncias complicadas. Jesus era chamado de bastardo na rua. Jesus era um carpinteiro humilde e simples. Jesus, a Bíblia diz, não tinha onde reclinar a cabeça ao dormir. Jesus vive um ministério sendo perseguido pelos religiosos e tem uma morte terrível. Foi crucificado, teve uma morte vergonhosa para a época e terrível, sentiu inúmeras e terríveis dores. A sua alegria não estava nas circunstâncias, definitivamente as alegrias de Jesus não estavam nas circunstâncias, estavam no Senhor. Jesus foi gentil e amável. O amor de Jesus na direção dos outros, o amor ágape, sacrificial, foi intenso, mas mais do que isso, Jesus foi amável. Quando aquela mulher flagrada em adultério é levada até Jesus, Jesus de forma amável diz para ela: vai, não peques mais, mas de forma gentil e amável. Jesus não andava ansioso com coisa alguma, porque ele confiava de que o Pai estava no controle, ou está no controle de todas as coisas. E Jesus ia até o Pai e fazia as suas orações conhecidas do Pai. Não é verdade? O tempo todo, Jesus se retira e vai conversar com o Pai. A oração que precede a crucificação, no Getsêmani, horas antes da crucificação, nessa oração Jesus diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus abre o coração. Ele expõe o que tem dentro dele, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Quando nós vivemos na direção dessas 5 ordens que Paulo dá, nós nos parecemos com Jesus e temos um relacionamento contínuo e crescente com Jesus. Perceba, na sabedoria bíblica não há um convite para que você seja perfeito, para que você deixe de pecar, nunca mais erre e viva uma vida 100% ilibada, de forma que ninguém possa jogar nada na sua cara mais. Não existe isso na Bíblia, mas existe sim um convite para que você viva um relacionamento contínuo e crescente com Jesus, porque só contínuo também pode ser continuamente miserável, também não é essa a ideia, porque uma criança é muito bonitinho quando você olha para a Joana, minha bebê que está com 5 meses hoje é mêsversário da Joana, nossa, que linda essa menina, 5 meses, olha que legal, ela já faz uns gritinhos e tal, mas se ela fizer isso, daqui a 2, 3 anos só fizer isso, será preocupante, não é verdade? Nós esperamos que daqui a alguns meses ela fique mais durinha, fique em pé, daqui a pouco comece a andar, comece a falar e que comece a desenvolver sua vida naturalmente. Nós também, como discípulos e discípulas de Jesus, nós devemos nos relacionar com Jesus de forma contínua e crescente.
um dia de cada vez mais maduros, um dia de cada vez mais intensos, um dia de cada vez protegendo ainda mais o ambiente comunitário, um dia de cada vez nos alegrando ainda mais no Senhor, um dia de cada vez que os outros vejam a nossa gentileza e amabilidade, um dia de cada vez crescendo em não mais sermos tão ansiosos, um dia de cada vez crescendo em ações de graças conhecidas diante de Deus, nossas orações sendo conhecidas por Ele. E quando nós experimentamos isso aqui, amigos e amigas, é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Então, como consequência, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que protegerá o coração e a mente de vocês, aonde? Em Cristo. Isso deve fazer com que eu e você entendamos, não é um peso, não é um fardo do tipo, puxa, mas então é meio difícil de ter a paz de Deus, né? Fazer tudo certinho o que Paulo falou ali, as 5 coisas que Paulo falou. Mas deixa eu voltar aqui, ó. O relacionamento contínuo e crescente com Jesus, gente, não tem a ver com perfeição. Tem a ver com já estarmos neste processo. A questão não é chegar lá. Chegar lá é o evento futuro incerto. Lembrem-se disso. Nós não queremos chegar lá ainda. Estamos vivos. O que Deus vai fazer plenamente em nós é na eternidade. Estamos no processo. Agora, no processo, nesse relacionamento contínuo e crescente com Jesus, se você já estiver nesse processo, se você não estiver, se você ainda não está vivendo isso aqui, viva. Porque esse é o ritmo da leveza do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus me convida e convida você para vivermos isso aqui de forma leve. Porque, como eu disse antes, Ele é tudo isso aqui antes de convidar nós a sermos. Ele é amável, Ele é gentil e conhece as nossas limitações. Agora, se você tem vivido isso aqui, lutado para proteger o ambiente comunitário, para se alegrar em Deus, para ser amável para com os outros, para lutar contra a ansiedade, se você tem feito suas orações conhecidas diante de Deus, então, nessa manhã, que a paz de Deus invada os nossos corações. De forma milagrosa, de forma extraordinária, que a paz de Deus invada o seu coração e a sua mente. E acalme você. E tire você desse turbilhão de expectativas a respeito do futuro. E enraize as suas pernas no presente. E que você desfrute de forma revolucionária dessa paz, que não tem a ver com a ausência de problemas, tem a ver com uma pessoa, tem a ver com Jesus, que acalma todas as tempestades. O pastor Tim Keller, a respeito da diferença da paz do mundo e da paz de Deus, diz: a paz do mundo é intermitente, baseada em circunstâncias transitórias, ela tem pausas. A paz do mundo, ela vai bem até uma altura, depois ela deixa de existir, porque você descobre que seu filho está doente, porque você recebe uma ligação de que uma pessoa extremamente próxima de você faleceu. A paz do mundo, ela tem data de validade. Ela é intermitente e ela se baseia em circunstâncias transitórias. Agora, a paz cristã, a paz de Deus é constante. Por quê? Porque ela é baseada em quê, gente? Segundo Tim Keller, ela é baseada no imutável amor de Deus. Porque a paz que está dentro de você é baseada no imutável amor de Deus, você pode ficar tranquilo, tranquila de que essa paz jamais terá fim. Jamais terá fim. Essa paz já é o selo da eternidade, que viveremos um dia com Deus, com Jesus, hoje na história. Pense nisso. Pense nisso. Que
nessa manhã você não se sinta assim, poxa, eu gostaria de ter essa paz, mas eu sou muito ansioso, muito ansiosa, e quando eu vejo, eu estou em meio a um furacão de problemas e de pensamentos, e eu não consigo nem cuidar dos meus pensamentos, quanto mais dos meus problemas. Mas a paz de Deus, ela excede as circunstâncias e a razão. Eu não sei explicar para você como você vai sentir essa paz, como é que vai ser. Eu sei que essa paz é um fruto de um relacionamento contínuo e crescente com Jesus. Essa paz acalma toda e qualquer tempestade. Essa paz é o próprio Jesus habitando dentro de você. O que a gente pode levar para casa? Para a gente pensar e refletir hoje, durante essa semana. Quero convidar você a pensar comigo em algumas coisas bastante simples a respeito do que conversamos hoje. Primeiro, a paz de Deus é completamente diferente da paz do mundo. E quando falo em mundo aqui, gente, eu estou me utilizando de uma expressão que o evangelista João usa no seu evangelho. Obviamente que no mundo tem coisas fantásticas, coisas muito boas, mas quando o evangelista João fala em mundo, ele está dizendo tudo que é contrário ao reino de Deus. Tudo que se opõe ao reino de Deus. Então, a paz do mundo, a partir de uma outra cosmovisão, de uma outra visão a respeito das coisas, vai dizer para você que paz é você olhar para as suas finanças, olhar para a sua família, olhar para o teu trabalho e ver que está tudo bem hoje. Isso te dá paz. É uma paz circunstancial. A paz de Deus não tem nada a ver com as circunstâncias. Nós somos uma comunidade que está começando, somos um bebezinho, se formos olhar para o nosso tempo enquanto comunidade cristã. Eu ainda não fiz nesse ambiente aqui, comunitário, de 5 de março para cá, nenhum culto fúnebre dentro da nossa comunidade, mas vai chegar a hora, vai chegar esse momento, o momento onde vamos chorar juntos, onde vamos chorar e viver o luto por vários dias. Vai chegar esse momento, mas nós seguiremos em paz. Por quê? Porque a nossa paz não é transitória e nem circunstancial. É Jesus que acalmou a maior tempestade da história ao morrer na cruz e ressuscitar 3 dias depois, para nos deixar hoje uma incrível e incomparável paz. Segunda coisa, a paz de Deus é um fruto de termos sido alcançados pela graça de Jesus. Ter a paz de Deus não é um esforço que você pode ter, não é algo que você possa merecer. A paz de Deus é um fruto que você vê crescendo dentro de você como consequência de você ter sido alcançada pela graça de Jesus. Pela graça de Jesus. E por último, a paz de Deus é uma realidade disponível hoje e agora para quem se submete ao senhorio de Jesus. E aqui eu queria rapidamente falar com você a respeito dessa ideia de senhorio. Para nós isso foge muito do que nós entendemos, do que nós conhecemos a respeito da nossa cultura hoje, porque nos ensinam que nós não devemos nos submeter a ninguém, não é verdade? Seja mais você, faça sua vontade, não fique se submetendo aos outros, não seja subalterno de ninguém, não deixe que ninguém aprisione você emocionalmente, ok? Mas essa imagem aqui é a imagem lá do Novo Testamento, quando existiam ali no Império Romano, naquela cultura grega, em cada residência, em cada casa, existiam os quírios. Um quírios era um senhor daquela casa, e os escravos daquela casa, os filhos desse quírios, a esposa ou esposas que ele tivesse, todas as pessoas naquela casa deveriam se submeter somente a esquírios. Jesus, ele é chamado de Quírios. Toda vez que no Novo Testamento Jesus é chamado de Senhor, a expressãozinha no grego é Quírios. Os narradores querem redimir essa expressão, porque Jesus é um novo Quírios. Ele não é um Quírios aprisionador, ele não é um Quírios opressivo, ele não oprime as pessoas que estão debaixo do senhorio dele, ele liberta essas pessoas.
mas Ele ainda é Senhor. E a nossa vontade precisa morrer. A má notícia que eu tenho para você nessa manhã é que para você desfrutar dessa paz com Deus, nessa manhã, a sua vontade tem que morrer. Sacrificar a nossa vontade não é fácil. Para que você desfrute dessa paz que excede todo entendimento, que guarda o teu coração e mente em Cristo Jesus, a sua vontade precisa morrer. É isso que significa você se submeter ao senhorio de Jesus. Agora Jesus, o que vai me conduzir, o que vai conduzir a minha história, não é mais a minha vontade, o que eu penso a respeito de mim mesmo, mas é aquilo que o Senhor diz e pensa a meu respeito. Vamos orar? Deus de graça, obrigado por essa manhã especial. Sempre quando estamos na sua presença, somos transformados, alinhados, moldados à história que o Senhor conta a nosso respeito. Obrigado porque o Senhor nos dá uma paz tão diferente da que o mundo oferece. Obrigado porque essa paz não tem nada a ver com as circunstâncias e nem com o nosso entendimento. Obrigado porque esta paz, ela nos enche de profunda certeza de que tudo vai ficar bem. Porque o Senhor Jesus entrou na história, morreu por nossos pecados, nos reconectou ao sentido da vida, ao Pai. Por isso nós sabemos que independentemente das circunstâncias, tudo vai ficar bem. Jesus, nesta manhã, que o Seu Espírito Santo possa nos convencer um a um de que nossa vontade precisa morrer, para que desenvolvamos um relacionamento contínuo e crescente com o Senhor, e para que essa paz de Deus se desenvolva, cresça de forma linda e maravilhosa em nossos corações e mentes. Faz isso, Pai. Jesus, reina sobre nós. Vem reinar sobre essa comunidade. Vem reinar, Pai, sobre o pessoal da música. Vem reinar, Deus, sobre o pessoal que está lá cuidando das crianças. Vem reinar, Deus, sobre a integração, sobre a montagem, sobre as diferentes áreas da nossa comunidade, sobre cada irmão, irmã, amigo que está aqui nessa manhã. Jesus, vem reinar. Vem reinar, para que caminhemos em paz. Faz isso. Essa é a nossa oração.